Olá, queridos, bom dia. Estamos aqui ao vivo no Instagram e no Facebook, hoje para mais um tempo de treinamento e de preparo. Queremos hoje começar o nosso Tadel, saudando o aniversário do nosso querido pastor Mateus Soupe. Parabéns, Mateus, Deus te abençoe poderosamente. Você é uma grande bênção no nosso meio. Queremos também saudar o aniversário do Gabriel, o Gabriel Ferreira, o nosso querido estagiário. Os dois, discípulo e discipulador, fazem aniversário no mesmo dia, Então nós queremos dar parabéns a esses dois queridos que são muito preciosos, muito amados, e a gente quer se alegrar em Deus pela vida deles. O aniversário é sempre uma oportunidade de reflexão, um novo tempo, um novo ano que se inicia, possibilidade de fazer novas escolhas e firmar aquilo que Deus já tem posto no seu coração. Então, Mateus e Gabriel, Deus os abençoe e que este novo ano que está começando seja um ano muito especial, um ano muito precioso, que vocês possam experimentar Deus ministrando a vida de vocês, tudo aquilo que vocês sonham, tudo que vocês desejam. Nós, como igreja Fonte Church aqui em São Paulo, amamos vocês e desejamos o melhor para a vida de vocês. Nós vamos hoje, queridos, conversar um pouco sobre a importância do chamado e da clareza do chamado. Eu creio que tem muita gente que vive confusa porque não entende muito bem todo este processo de Deus conosco. Deus, ele é um Deus que fala conosco, ele traz palavras muito claras de direção. Não é que Deus abra o céu e diga Daniel, não é aquela voz fantasmagórica, ou aquela voz de locutor de rádio que a gente ouve às vezes em filmes, não. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através de pessoas, Deus fala conosco por meio do Espírito Santo no nosso íntimo, Deus fala conosco por meio de profetas, mas Deus nunca deixa de nos falar, Ele nunca deixa de nos revelar a sua vontade, e nunca deixa de mostrar qual é o nosso chamado. A palavra chamado em grego é a palavra kaleo, que é um vocativo que significa venha e realize, venha e faça. Deus, ele tem nos chamado, e cada ser humano que teve um encontro pessoal com Jesus tem um chamado. Cada ser humano que experimentou um dia ter a sua vida colocada nas mãos do Senhor tem um chamado. Esse chamado não significa que a pessoa vai se tornar um pastor, um grande apóstolo, mas ela vai se mover dentro do propósito de Deus, fazendo a obra de Deus neste mundo. Então, antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu quero convidar vocês para a gente orar, e depois dessa oração nós vamos dar continuidade a essa palavra. Vamos orar, queridos? Deus amado, muito obrigado por essa manhã de domingo tão especial, muito obrigado pela alegria de celebrarmos mais um ano de vida do Mateus e do Gabriel, que a bênção do Senhor seja sobre eles, que eles experimentem todo o bem que a Tua palavra promete para os Teus filhos e vivam a plenitude do Teu propósito. Que também, Pai, Tu abençoes a nossa cidade de São Paulo, que nós possamos ver a nossa cidade sendo sarada. Nós estamos vendo São Paulo sofrer com essa pandemia do coronavírus, com a Covid-19. Nós clamamos, Pai, pela cura da nossa cidade, para que o Senhor faça em São Paulo um milagre e para que nós experimentemos
o teu cuidado sobrenatural. Continua dando sabedoria às nossas autoridades de saúde da cidade, tanto ao prefeito, ao secretário de saúde. Também, Pai, cuida de todas as pessoas envolvidas no trabalho de saúde, nos hospitais, nas clínicas, sejam médicos, enfermeiros, sejam pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, todas as pessoas envolvidas, que o Senhor guarde a vida delas, Pai, as proteja, em nome de Jesus, conceda a elas graça para enfrentarem esse tempo difícil. Que o Senhor, que Deus poderoso possa fazer grandes milagres na vida deste povo. Abençoe, Pai, as nossas lideranças estaduais e as nossas lideranças nacionais, para que a gente experimente transformação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Entregamos em Tuas mãos essa palavra que vamos receber agora, que o Senhor fale conosco de forma muito pontual, muito especial e muito profunda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Que legal. E hoje quero trazer uma palavra do profeta Jeremias. Quando a gente fala de chamado, eu creio que um dos chamados mais emblemáticos na Bíblia é o chamado do profeta Jeremias. E eu quero compartilhá-lo com vocês, até porque Jeremias, como muitos de nós, resistiu ao chamado de Deus na vida dele. Eu quero ler então essa palavra do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, os versículos 4 até 10. Profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 4 até 10. Eu quero ler então essa palavra. Ali está escrito: Ora, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Queridos, essa palavra ao profeta Jeremias, ela é uma palavra extraordinária. Eu fico muito impactado cada vez que eu leio esse trecho da Bíblia, porque sempre de novo eu sou relembrado da maneira como Deus ele opera na vida de cada um de nós de uma forma muito especial, como Ele trata conosco de uma forma muito profunda e como Ele revela ao nosso coração o projeto dele. O profeta Jeremias, ele estava em Anatote, na terra de Benjamim, quando ele recebeu essas palavras, e ele, de fato, ficou muito impactado com o que ele ouviu. Por quê? Porque Deus fala que o conhece. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Por que Deus nos chama? E por que Ele nos chama para fazer o que Ele nos chama para fazer? Porque Ele nos conhece. A primeira coisa do chamado não tem a ver conosco. Ela tem a ver com Deus. Deus, Ele sabe muito bem quem nós somos. Ele nos conhece. Ele diz para Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci.
E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Olha que legal e olha que profundo. Isso que Deus está falando para Jeremias não é somente uma palavra para ele. Essa palavra de Deus para Jeremias, ela é uma palavra dada diretamente ao coração de cada um de nós como seres humanos. Deus, ele nos conhece quando nós ainda estamos no ventre da nossa mãe. Deus, ele sabe muito bem quem nós somos, porque no ventre da nossa mãe ele nos formou. O Salmo 139 diz: te conheci, substância ainda informe, no ventre da tua mãe. Às vezes as pessoas perguntam por que as igrejas elas falam tão fortemente contra o aborto. Porque nós, como igrejas, cremos que a palavra de Deus ela é verdade. E como nós cremos com convicção que a palavra de Deus é verdade, nós cremos que Deus, ele forma a vida no ventre desde o momento em que o espermatozoide do homem encontrou o óvulo da mulher. Ali Deus já começou a vida. E ele sabe quem é aquela vida e ele tem um projeto para aquela vida. Ah, mas se a pessoa for deficiente, a gente tem tantas histórias, né? Por exemplo, o Nick Vujicic, esse menino que anda pelo mundo inteiro ministrando, fazendo palestras. Ele não tem nem braços, nem pernas, mas ele é um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo. Com certeza, quando o médico fez o exame de ultrassom e viu que aquela criança não tinha pernas nem braços, ele deve ter aconselhado aos pais e ter dito: você pode abortar. Uma criança com deficiência, a própria lei permite que ela seja abortada, porque ela pode trazer risco à mãe ou a si mesma. Mas este menino não foi abortado. E hoje ele é um homem que influencia o mundo inteiro com aquilo que ele ensina. Então eu quero começar essa ministração deixando claro por que é que nós, como igrejas cristãs, salvo raras exceções, somos frontalmente contra o aborto. Porque Deus, ele nos forma já no ventre de nossa mãe, desde o momento que o espermatozoide encontra o óvulo. E não há nenhuma vida humana que possa ser descartada. Nós acreditamos que toda vida humana ela é preciosa e amada por Deus. E é isso que Deus diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. O conhecimento de Deus, segundo o que está escrito aqui para o profeta Jeremias, é anterior à formação no ventre. Olha que coisa extraordinária. Por isso, queridos, não fique abalado e não se sinta rejeitado, porque há alguém que te conhece, há alguém que te ama. Há um Deus que ama você. Há um Deus que conhece o seu coração. Há um Deus que sabe de todas as suas dores e conhece todas as suas necessidades. Há um Deus que não rejeita você. O profeta Isaías diz que ainda que uma mãe rejeite o filho que ainda mama, o Senhor jamais nos rejeitará. Ou seja, eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa ficar triste, abatido, desanimado, achando que você não é querido, não é amado por ninguém. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus, ele te conhece e ele nunca vai te rejeitar, porque Deus, ele nos ama antes de termos sido formados no ventre de nossa mãe. Assim como ele amou o profeta Jeremias, assim como ele conheceu o profeta Jeremias, e depois de dizer que ele o conheceu, ele diz que o
santificou. A palavra santificou no hebraico aqui é a palavra kadesh, né? Que é a palavra separar para. Antes de a gente começar a nossa vida, Deus já nos separa para alguma coisa. Ah, para que eu sirvo? Você já ouviu essa frase? Quem sabe você já disse essa frase. Ah, eu acho que eu não sirvo para nada. Ah, eu acho que eu não sei fazer nada. Ah, eu acho que eu nunca vou ser nada. Eu quero dizer para você, Deus, Ele separa você para fazer algo, e tudo que Deus separa você para fazer é importante. Por quê? Porque Deus considera você uma pessoa importante. Então Deus santificou você, Ele separou você, Ele escolheu você de maneira única, de maneira especial. Ele tem um projeto para a sua vida. Eu quero dizer para você que às vezes se acha inútil, que às vezes acha que nada funciona, que às vezes acha que nunca vai dar nada. Querido, não importa a idade que você tem, não importa a situação que você está neste momento, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem um projeto e Ele não desiste de você. A partir do momento que você disser, Deus, eu me rendo a Ti, e eu quero andar dentro do Teu projeto, eu quero me submeter ao Teu propósito, você vai começar a ver a sua vida dando uma guinada, e você vai experimentar de fato um novo senso de propósito, um novo senso de objetivo. Deus, Ele de fato quer usar você na obra dEle, quer usar você neste mundo, quer fazer de você um grande profissional, quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle, mas você precisa crer nisso. Por quê? Porque Ele disse que Ele nos santificou. Ele disse que Ele nos separou. Né? Agora no Facebook eu estou recebendo um bom dia do pastor Daniel, lá de Curitiba. Daniel é um filho querido nosso. Bom dia, Deus te abençoe, Daniel. Você é uma grande bênção. Seja bem-vindo à nossa live. Eu quero dizer para você, querido, dando continuidade aqui, que Deus, Ele tem de fato para a sua vida coisas extraordinárias. E não importa a sua origem, não importa a situação onde você está hoje, não importa o sexo que você tenha, não importa a cor da sua pele, não importa a sua origem. O que importa é o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Deus, Ele nos santifica, Ele nos separa. Ele nos traz para fora, para que a gente seja aquilo que Ele quer que sejamos. Ou seja, Deus fez isso com Jeremias. E Deus deixou claro para o Jeremias que o Jeremias foi separado por Ele para quê? O Jeremias foi separado por Deus para ser profeta para as nações. Esse foi o chamado de Deus para Jeremias. Bom dia, Iago. Deus te abençoe, queridão, aí no Facebook também. Eu estou dando bom dia. Você que está dando bom dia, eu vou te cumprimentar, tá bom, querido? Estamos juntos aqui. Amém? Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que a gente tem clareza aqui do chamado. O Jeremias, ele recebeu um chamado específico. Deus o escolheu para ele ser profeta para as nações. Este foi o chamado, esta foi a escolha, esta foi a separação de Jeremias. Deus pode te escolher também para ser profeta, para ser missionário. Deus pode te escolher para muitas coisas. E Ele quer fazer isso na sua vida. Bom dia, Tatiara. Deus te abençoe. Bom dia, Ney. Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria tê-los aí nesse Tadel conosco. Deus, Ele tem um chamado também específico para você. E que chamado é esse? Um homem como o Estevão, por exemplo,
que foi o primeiro mártir da igreja, Deus o chamou para ser diácono. O que é diácono? Diácono é aquele que limpa o chão da igreja, é aquele que serve as mesas, é aquele que traz o copo d'água para o pregador. O Estevão, ele foi escolhido para ser diácono e ele cumpriu aquilo que Deus confiou a ele como chamado. Ele foi um excelente diácono, mas também ele pregou a palavra. Ele influenciou diretamente a vida do Saulo, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo. No martírio de Estevão, era aos pés de Saulo que as vestes de quem apedrejou Estevão estavam. Ou seja, Deus tem um chamado específico, mas o que Deus quer fazer com você não tem limites. O que Deus quer usar você para que você faça, isso é ilimitado. O Jeremias, ele foi chamado como profeta, mas ele se tornou um grande escritor. Nós temos aqui na Bíblia 2 grandes livros do Jeremias. Além de ser um profeta, de denunciar o pecado, de denunciar o erro, de anunciar o futuro da nação, o Jeremias, ele ainda se tornou um grande escritor. No mundo inteiro se lê o que o Jeremias escreveu. Ele tem o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Ou seja, Deus o chamou para ser profeta das nações. Com certeza Deus tem um chamado específico para você. Com certeza Deus tem coisas muito especiais para fazer através da sua vida. Mas isso não vai impedir você de fazer muitas outras coisas. Cumprindo o propósito de Deus, você vai fazer muitas outras coisas. Como é que eu descubro o meu chamado? O chamado, como eu disse, ele é uma coisa bastante específica. Primeira coisa, para eu descobrir o meu chamado, eu tenho que perguntar para quem me chama, eu tenho que conversar com Deus em oração. Eu preciso ler a palavra de Deus e entender aquilo que Deus fala para a minha vida na palavra. Eu preciso me sujeitar àquilo que Deus diz. Não adianta querer fazer as coisas do meu jeito, eu preciso querer fazer do jeito de Deus. Eu preciso desejar agradar a Deus com aquilo que eu estou fazendo e com aquilo que eu sou, com a minha vida, com o que eu tenho. O meu desejo deve ser agradar a Deus. E quando eu desejo agradar a Deus, Deus ele começa a me conduzir para o chamado que ele tem para mim. Aí, claro, quando Deus me chama, eu posso me sentir despreparado, eu posso me sentir inseguro. O profeta Jeremias, ele respondeu para Deus e disse: Senhor, eu não sei falar. Às vezes Deus diz: olha, você vai ser presidente da república, né? Aí você vai dizer: eu não sei falar. Aí Deus vai dizer: tudo bem, aí no Brasil não tem problema, eu estou brincando. O que vai acontecer é o seguinte: Deus vai dizer: eu vou te preparar, eu vou trabalhar com você, eu vou preparar você, né? A gente, quando recebe um chamado de Deus, que aparentemente é grande demais para nós, às vezes nós ficamos meio assustados. E você não precisa se assustar. Você não precisa se justificar e dizer: não, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Até porque nós, como seres humanos, a gente é muito escorregadio. A gente tem uma mania de fugir daquilo que é para nós. E não adianta a gente fugir. Não adianta a gente cair fora daquilo que nos foi dado. O Jeremias tentou fugir. Como com certeza você já muitas vezes tentou fugir do chamado de Deus para a sua vida, né? E o Jeremias disse: Senhor, eu não passo de um menino. Eu não sei falar, eu sou incapaz. E aí Deus, muito amorosamente, ele diz para o Jeremias: querido, não diga que você é um menino. Não diga que você é um menino. O que Deus está dizendo? Não se justifique, Jeremias. Não busque desculpa. Não busque explicar uma situação que não tem explicação. Eu quero que você entenda o seguinte,
que você foi escolhido. Por isso, Deus diz no versículo 7, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Ou seja, Deus está dizendo, não adianta fugir, Jeremias, porque eu vou te enviar e você vai ir, e eu vou te dar palavras e você vai falar. É isso que Deus está dizendo para você nessa manhã. Não fuja de mim. Não fuja do chamado que eu te confiei. Não fuja daquilo que eu estou dando para você. Porque eu vou enviar você. E a todos a quem eu enviar você, você vai. E tudo que eu te disser para falar, você vai falar. Porque a sua vida, ela é um instrumento precioso para mim. É isso que Deus está dizendo para Jeremias. Deus não repreendeu Jeremias. Deus simplesmente disse para ele, querido, não foge, não adianta. Não fica se desculpando. Não fica se justificando. Não fica dando explicação para o inexplicável. Simplesmente tome posição e assuma. Eu te chamei como profeta às nações, então eu vou mandar você a lugares e você vai ir. Eu vou dar a você palavras e você vai falar. Por quê? Porque, na verdade, você está aí com medo. Diz o Senhor para o Jeremias no verso 8, não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Um dos grandes problemas do ser humano, manifesto aqui pelo Jeremias, é o medo, a insegurança, a baixa autoestima. Muitas vezes nós não nos damos conta que o medo, a insegurança e a baixa autoestima nos roubam do lugar que Deus nos deu, nos roubam daquilo que Deus nos confiou. E, na verdade, nós precisamos entender que Deus nos criou como Ele é. Nós somos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso, nós não precisamos ter medo. Por isso, nós não precisamos nos acovardar, porque Deus, Ele nos criou como Ele é. E Ele está conosco e Ele nos livra do mal. Quantas vezes Deus já livrou você de situações que para você eram inescapáveis? Quantas vezes Deus já tirou você de apertos que você jamais imaginou que conseguiria sair deles? Inclusive de riscos de vida, situações de quase morte, que Deus livrou você. Por quê? Porque Ele está com você, porque Ele ama você, porque Ele chamou você. Então, querido, a palavra de Deus para você, para mim, é a mesma palavra para o Jeremias. Não tenha medo. Não tenha medo diante de nenhuma situação. Não tenha medo diante de nenhum aperto. Não tenha medo, não temas. Essa é a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo de dar errado. Confie em mim, diz o Senhor. O que Deus está dizendo para Jeremias, eu vou te livrar. Fica tranquilo. Eu vou estar com você. Eu vou tirar as pedras do caminho. Eu vou tirar você do meio de todo o perigo. Eu vou calar a boca do caluniador. Eu vou calar a boca daquele que fala contra você. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa palavra, ela é importante que seja assimilada e acolhida no nosso coração. Por quê? Porque, como diz a palavra em 1 João 4,18, o medo, ele produz tormento. O medo, ele produz tormento. Um dos grandes problemas do medo é o tormento que ele causa na nossa vida. O medo, ele nos impede de andar, ele nos deixa atormentado, ele nos deixa inseguro, ele tira o nosso sono, ele tira o nosso apetite, ele tira a nossa alegria, tira a nossa capacidade de confiar nas pessoas, de amar as pessoas, de acolher as pessoas. O medo, ele destrói todo o nosso tecido emocional, ele acaba conosco e ele gera incredulidade.
O medo sempre nos faz perguntar, mas será que é verdade? Ah, mas será que o que Deus disse vai acontecer? Ah, mas será que aquela pessoa não está me mentindo? Ah, será que fulano não está me traindo? Ah, será que o outro não está me enganando? O medo, ele gera em nós tormento. E não existe tormento maior do que a falta de confiança. Não existe tormento maior do que a incapacidade de olhar para alguém e dizer, eu acredito em você. Eu sei que você está dizendo a verdade. Eu amo você. Eu perdoo você. Eu acolho você. O medo nos impede. O medo nos tira a capacidade de a gente ter um coração quebrantado. Por quê? Porque a gente desconfia, como diz o ditado, de Deus e de todo mundo. Literalmente. Desconfiamos de Deus e de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso Deus diz para Jeremias, não tenhas medo. Quando Deus nos chama, há muitos desafios diante de nós. E a gente só supera esses desafios não tendo medo. O medo, ele nos impede de vencer os desafios. Ele nos impede de vencer os desafios. Ok, queridos? Quero dar bom dia para Maria, que nos deu bom dia no Facebook. Deus abençoe você, viu, Maria? Fique na paz de Jesus. Então, queridos, eu quero estimular você a não ter medo. Não tenha medo. Não fique inseguro. Não se deixe abater do mal. O medo, ele só vai atormentar a sua vida. Confie. Confie que Deus ama você. Confie que Deus está com você. Confie que Deus vai capacitar você. Confie que Deus vai livrar você do mal. Eu poderia contar aqui tantas histórias de livramento, né? Eu poderia ficar aqui por horas, desde que eu nasci até hoje, histórias extraordinárias de livramento. Por quê? Porque Deus está comigo, Ele está com você. E nessa manhã eu quero desafiar você a não ter medo, a não ter medo, porque o medo, ele é uma armadilha, que se você cai nela, você fica preso e você não consegue prosperar, você não consegue avançar, você não consegue ser o que Deus quer que você seja. Não tenha medo, seja corajoso, levante sua cabeça. O contrário do medo é fé. Creia que Deus vai usar você para aquilo que Ele chamou você para viver. Creia. Não ter medo é confiar. Não ter medo é saber que o que Deus diz é verdade. Esteja com seu coração cheio de fé e avance. Tem coisas que às vezes você diz assim, meu Deus, que loucura eu estou fazendo. Não tem problema. Você pode pensar o que quiser. Eu já pensei muitas vezes, eu sou muito louco. Mas na verdade, a fé, ela nos estimula a avançarmos. E isso não tem idade, isso não tem sexo, isso não tem raça, isso não tem nada. A fé, ela funciona em qualquer um, a qualquer tempo. Você crê e dá passos e Deus começa a usar a sua vida. Quando você entende que Deus chamou, quando você vence o medo, eu acho extraordinário o que diz aqui o versículo 9. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. Estendeu Deus a sua mão e tocou-me na boca e disse-me, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A boca, ela tem um significado muito importante. O próprio Jesus, ele trouxe isso dizendo que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Por que Deus toca o Jeremias na boca e toca a cada um de nós na boca? Porque
É com a boca que a gente confessa a nossa fé. Eu criei, diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. A fé, ela é confessada com a boca. Aquilo que Deus pede de mim, eu declaro com a minha boca. Por isso Deus toca o Jeremias na boca. Por isso é muito importante o que a gente fala. Por isso é muito importante aquilo que a gente diz. Por isso a gente não abre a boca para mentir. Por quê? Porque mentiroso é o diabo. João 8,44 diz que o diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, quem ama Deus, quem está cheio de Deus, não mente, fala a verdade. Abre a sua boca para falar a verdade. Não abre a sua boca para enganar. Quem ama a Deus não abre a sua boca para aplicar golpes em pessoas. Quem ama a Deus não fala sem pensar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Quem anda com Deus, guarda a sua boca. Fala depois de ter refletido sobre o que falou. Não fala, não pensa com a boca, pensa com o cérebro. E aí articula com o cérebro e então fala com a boca. Isso é importante. Deus, ele nos toca na boca. Porque através da nossa boca nós declaramos quem nós de fato somos. Você sabe quem uma pessoa é através daquilo que ela fala. Não por um momento somente, mas daquilo que ela fala constantemente. Não somente publicamente, mas na sua vida privada, no particular. O jeito de falar, aquilo que falamos, denuncia quem nós somos. O nosso jeito de falar e aquilo que nós falamos denuncia quem nós somos. O chamado de Deus, ele também trata com a nossa boca. E o que Deus faz com a nossa boca? Ele faz sair por ela a sua palavra. Por quê? Porque ele coloca a palavra que enche o coração e essa palavra sai pela boca. Para que a minha boca ela seja um instrumento de Deus, eu preciso usar a minha boca para manifestar quem Deus é, para manifestar o projeto que Deus tem, para manifestar o que Deus faz, para manifestar como Deus ama, para manifestar o projeto de Deus para as pessoas. A minha boca, ela deve ser um poço de água límpida, no qual as pessoas vêm, bebem e saem saciadas e felizes, porque estão bebendo águas limpas. Assim como quando as pessoas chegavam a Jesus e diziam, ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus, assim também a minha boca deve ser. Cada vez que as pessoas me ouvirem, elas precisam dizer, ele fala como quem tem autoridade. Ele fala aquilo que Deus fala. Ele fala a verdade. A minha palavra não pode ser uma palavra dúbia. Por isso Jesus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Eu não devo ser alguém que não sustenta de pé aquilo que falou sentado. É importante que eu fale e cumpra aquilo que falei. É importante que a minha boca, ela somente manifeste aquilo que eu estou disposto a fazer. E por último, Deus, ele fala da forma como o profeta Jeremias iria se mover. Ele iria arrancar e derrubar, destruir e arruinar, mas também edificar e plantar. O que um profeta faz? Ele denuncia o erro. O que um homem e uma mulher de Deus fazem? Eles têm isenção para poder denunciar qualquer tipo de mentira e engano em qualquer nível, seja na família, seja no estado, seja no país. O homem e a mulher de Deus precisam
de liberdade. O profeta Jeremias, ele podia falar com o rei o que ele quisesse, porque ele não estava com o rabo preso com o rei. Quando o povo de Israel foi para o exílio, ele pôde dizer: nós vamos para o exílio e vamos ficar por 70 anos no exílio. Ele pôde falar com clareza para o rei e dar notícias ruins, porque ele não tinha o rabo preso. Nós, como igreja, precisamos nos guardar para que a gente não tenha o rabo preso com ninguém. Nós temos que ter liberdade para arrancar, para derrubar, para destruir, arruinar, mas para edificar e plantar. A gente destrói, arruina, derruba o que está errado e a gente planta e edifica aquilo que é o projeto de Deus. Não fique preso a nenhuma ideologia, a nenhuma mentalidade deste mundo. Anuncie e pregue aquilo que a palavra de Deus diz. A igreja brasileira tem um desafio. Ela escolheu um caminho nesses tempos que nós estamos vivendo, que é um caminho de se aliar politicamente com o poder. E a igreja ela não tem que se aliar com poder de tipo nenhum, em época nenhuma, em tempo nenhum. A igreja nunca esteve aliada com o poder, e sempre quando ela se aliou, isso foi uma armadilha para ela. É tempo de a igreja levantar a sua voz profética, arrancar, derrubar e destruir o que está podre, mas também plantar e edificar aquilo que é o projeto de Deus. Deus ama o Brasil. O nosso país, ele é um país escolhido por Deus para grandes coisas. Amar o Brasil não é assumir um lado ou uma posição política. Amar o Brasil é orar por esse país e crer no projeto que Deus tem para ele. Ame o seu país rompendo com qualquer aliança política. Ame o seu país aliançando o seu coração com o Senhor, orando pelo seu país. Quando a coisa estiver certa, dizendo parabéns, está certo. Quando estiver errada, diga está errado e é inaceitável. Seja um profeta de Deus. E entenda o seu chamado. Qual é o seu e o meu chamado? É sermos leais àquilo que Deus nos dá, para que a gente faça a vontade dele. Seja na salvação de pessoas, seja na manifestação do reino dele nessa terra. Que Deus abençoe você, querido, nesse dia. Nós vamos ter agora um momento em que nós vamos orar e daqui a pouco nós vamos, depois da oração, fazer um intervalo e às 11 horas nós voltamos então para o nosso culto. Amém? Eu quero orar com você. Papai querido, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra preciosa e desafiadora. Que o Senhor nos ajude a praticá-la e a manifestá-la nessa terra, de acordo com a tua vontade. Rompe no nosso coração todo medo, toda insegurança, quebra toda e qualquer aliança política desta terra que nós queiramos fazer e nos leva a vivermos livres em ti, andando ousadamente, sem medo, confiando que tu estás conosco. Nós sabemos que tu estás no controle de tudo e entregamos a ti esse dia em nome de Jesus. Amém.